conhecem a pastora Lúcia, né? Todo mundo conhece, né? Os homens, todo mundo conhece. E agora já vai entrar. E quando a pastora Lúcia falou, né, sobre esse estudo, eu achei assim extraordinário, né? A pastora Lúcia é uma mulher que ela se dedica muito às coisas. Na verdade, ela vive para isso, né? A pastora Lúcia, ela vive para o Senhor, né? A mulher que prega todos os dias, ora, sei lá quantas vezes ao dia, e é bênção demais. Gente, depois eu preciso que quem puder, deixe a câmera ligada, tá? Na hora do estudo, por favor. Deixem a câmera, só que realmente não puder. E aí, ela falou, olha, Maria, tem um estudo que é um estudo sobre a preguiça, um estudo muito bom, a bênção. Você quer, eu vou te mandar e tudo mais e tal. E aí ela falou sobre a possibilidade de ministrar esse estudo para mim online. Eu falei, não, para mim sozinha não. Eu gostaria muito que você ministrasse ele para intercessão, porque existe uma necessidade e ela tem que ser suprida nas nossas vidas. E ela falou, por mim tudo bem, né? Super topo. E aí eu falei, então bora, em nome de Jesus. Então eu quero de verdade pedir a vocês que prestem muita atenção, né, no que foi ministrado. Eu acredito que realmente é um tempo de Deus para as nossas vidas. Porque hoje, nos dias de hoje, nós vivemos um tempo onde são muitas tarefas para se fazerem, né? Eu falo isso de verdade do meu coração. Né? Eu estou falando para vocês o que eu vivo. São muitas tarefas para a gente fazer no nosso dia a dia. Tanto em casa, com o marido, com o filho, no trabalho. No caso, eu faço faculdade. Aí tem as coisas da igreja. Então, tem uma hora, irmãos, que a mente, ela buga. Ela realmente buga. Tem uma hora que parece que a gente sobrecarrega tanto a mente que a gente fica de verdade, parece com essa preguiça mesmo, sabe? E é uma coisa que eu tenho lutado muito comigo, né? A questão da procrastinação, estava até esses dias, a gente chegou até a comentar, né, Rogério, sobre isso, a Rogério, a Adriana, sobre a questão da procrastinação, que é uma coisa do inferno mesmo, maligno mesmo. Por quê? Quando você começa a procrastinar, tem áreas da sua vida que ela não flui. Tem áreas da nossa vida que ela paralisa. E então existe uma necessidade mesmo nas nossas vidas para que isso aconteça. Glória a Deus, pastora Lúcia já chegou. Eu, particularmente, eu me sinto muito honrada, honrada de verdade, ela sabe disso. Ela sabe o quanto eu amo mesmo ela em Cristo. E eu me sinto ricamente abençoada por ter tido a oportunidade de conhecer a pastora Lúcia na minha vida. E eu sei que não é somente eu que me sinto assim, mas é uma mulher que ela respira o céu. É uma mulher que, aonde ela vai, e isso não é rasgação de seda, tá, gente? De verdade. Não é uma rasgação de seda, porque para quem conhece ela, para quem já teve o prazer de ser ministrado com ela, de sentar à mesa com ela, sabe que é uma mulher que realmente carrega o Senhor. E sabe aquelas pessoas que aonde você está, você sente realmente a presença de Deus? A pastora Lúcia é desse tipo de gente. Então eu glorifico muito ao Senhor de verdade por tê-la conhecido, por ter a honra de chamá-la de amiga, meu Deus, ter a honra Meu de Deus do chamá-la. céu. Nem sei se ela se considera minha amiga, mas para mim ela é minha amiga. Meu Deus do E eu céu. ainda falo, amiga, tenho o prazer de dizer amiga. Então, pastora, fique à vontade, essa aula é sua. Então, Ai, meu deixa o Deus. Senhor ministrar na sua vida para a gente ser alimentado em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu não sei nem o que falar depois dessa introdução maravilhosa da Maria. Foi um prazer conhecer cada um de vocês. Deus abençoe mesmo. Maria, você é um presente de Deus para mim. Tenho aprendido muito nas lives. Você sabe que a minha vida é bem corrida mesmo, mas eu louvo a Deus porque o Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos estudando agora com vocês juntos, né? Eu tive aí um probleminha aqui, porque tem uma pessoa aqui para chegar e daqui a pouco vai tocar a campainha, eu vou precisar só abrir lá o portão. Mas vamos lá. Hoje nós estamos começando uma aula falando sobre
as características, a fase, como você quiser chamar, da preguiça. Nós vamos estudar sobre a preguiça. E se você tem um caderno, se você tiver aí as suas anotações, é bom, tá? Porque é necessário que você também leia em casa, pesquise em casa, estude mais sobre o assunto, porque o assunto é forte e tem muita coisa para se falar. Hoje nós vamos dar só uma introdução do que espera por nós aí na frente, tá bom? Bora lá. Então, vamos lá. O que é a preguiça? Alguém sabe me falar um pouquinho o que significa preguiça para você? Que essa aula aqui a gente conversa, tá? Para mim é assim, é algo que a gente sempre tem vontade, tem necessidade, precisa fazer, mas algo mais forte impede da gente fazer, a gente querer praticar aquilo. Seja uma atividade física, seja uma atividade profissional, qualquer coisa do tipo. A gente fica com uma preguiça mental de exercer aquilo. Ok. Mais alguém quer comentar? Das irmãs? Os irmãos querem falar alguma coisa? Não? Ninguém quer comentar? Eu tenho muito. Deixa eu falar. Pode falar. Eu quero não falar, tá, gente? Eu quero falar o menos possível nessa aula, para que vocês falem em nome de Jesus. Mas eu tenho. Eu estava até falando um pouco com eles antes, né, a respeito disso. Isso eu sei que não sou somente eu, é claro. Mas eu tenho muitas atividades no meu dia a dia. Muito, muito, muito. E, na verdade, isso acaba gerando na minha mente uma preguiça mental, né? Eu acabo sobrecarregando a minha mente e tem hora que ela buga que eu não consigo fazer mais nada. Eu tenho que parar. E aí, isso para mim é péssimo, porque depois eu me cobro porque eu deixei de fazer algumas coisas, mas eu sei que isso é uma preguiça mental. Ok. Mas alguém quer falar, Bianca? Isso. Acho que o fato também da procrastinação, a falta de vontade de fazer algo, você sabe que você necessita fazer, mas às vezes você acaba procrastinando para fazer depois, eu acho que isso também é considerado. Ok. Então, vamos lá. O que é preguiça, então? Preguiça, ela é um estado ou uma sensação, uma falta de disposição ou vontade de realizar tarefas ou atividades. Ela está sempre relacionada, como nossa amiga falou, sobre a procrastinar, né? Sobre procrastinar. E que significa dar desculpas, ou distrações, que naquele momento você precisa fazer algo e você não consegue fazer. Então, o nosso texto de início, onde a gente vai está baseado no livro de Provérbios, capítulo 6, do versículo 6 a 9. O texto vai dizer assim, versículo 6, vai ter com a formiga ao preguiçoso, olha para os seus caminhos e se sábio, pois ela não tem chefe, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão e na cega ajunta seu mantimento. Olha só que interessante, algumas coisinhas aqui referente à formiga. Olha, ela prepara no verão o seu pão, quer dizer, ela corre atrás do pão. Na cega, ela continua juntando o seu mantimento. E o interessante, ela não tem chefe, não tem guarda e não tem um dominador sobre ela. Então, a gente já vai aprender algumas coisas. O versículo 9 diz, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado e quando te levantarás do teu sono? Então, nós entendemos aqui que a preguiça, ela vem de uma situação que a gente está sentindo, uma falta de disposição, e ela nos paralisa de fazermos muitas coisas. A palavra preguiça, ela vem do latim, e ela significa lentidão ou falta de vontade de agir. Olha só. Então, a gente aprende, só nesse primeiro ponto aqui, que a pessoa, eu quero ser assim um pouco claro com vocês.
o mais simples possível. Existe uma pessoa que ela tem uma dificuldade ou uma lentidão em si, é o seu estado, o seu metabolismo, né? Ela é devagar, ela anda devagar. Nesse estado aqui da palavra, a preguiça vem da lentidão, é aquela coisa, não que a pessoa não tenha uma força para fazer, ela tem agilidade, ela sabe fazer, mas ela morosamente vai bem devagar. Quem é mãe aqui entende, vai entender melhor. Você tem aquele filho e você quer que ele caminhe, vamos supor, para ir para a escola. O que ele faz? Ele não quer ir para a escola. Então, qual é a atitude e o estado dele? Se jogar, fazer as coisas bem devagar, andar bem, com passos bem lentos. Ele não tem dificuldade, né, nenhuma motora, mas ele simplesmente retarda o seu posicionamento para não ir. Este tipo de lentidão é a que a gente chama de preguiça. É diferente daquela pessoa que tem uma dificuldade na mobilidade de andar, porque às vezes ela tem sofreu, né, um acidente, ou tem uma dificuldade motora e ela anda devagar por conta daquela dificuldade motora. Isso não significa preguiça. Preguiça é aquele que tem agilidade, tem força, tem condições, mas não o faz. Então, ele retarda e atrasa. Esse tipo de preguiça, ele atrapalha qualquer atividade que for proposta. Então, eu citei aqui o filho, quando a mãe quer levar ele para a escola e ele não quer ir. Então, atrasa no horário, não consegue chegar, tudo tem que ser feito nas carreiras, né? E esse tipo de lentidão também incomoda as outras pessoas. Então, você imagina uma mãe brava, que tem um monte de coisa para fazer, a Maria citou aqui agora, que tem 1000 utilidades, né? Mil atividades durante o dia, e a criança fica ali empacando, e não vai. E aí a mãe perde a paciência, normalmente, né? As mães perdem a paciência, e aí o chinelo funciona, um puxão de orelha, o grito, enfim. Então, você começa a observar que a lentidão, ela atrapalha todo o andamento não só da própria pessoa, quanto dos que estão em volta, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui algumas situações referente à preguiça. E como eu falei, ela vem da origem do latim, né? Significa lentidão ou falta de vontade de agir, mas ela é usada para as pessoas que não querem fazer nada, estão no seu dia a dia comum. Normalmente, quando você está próximo de uma pessoa e você quer que ela faça alguma coisa e ela não faz, no seu tempo ou no seu momento, o que você diz? Você é preguiçoso, levanta daí, não quer fazer nada, vê se me ajuda. Então, essa palavra preguiçoso, ela foi gerada para que as pessoas possam estar, que não querem fazer nada, né? E aí a gente já logo dá esse nome às pessoas que estão sem nenhuma vontade de agir. O que isso atrapalha na nossa vida espiritual? Tudo. Não atrapalha só você, atrapalha quem está no grupo. Então, vamos pegar aqui a Maria, por exemplo, que eu vou usar a Maria, que eu tenho mais afinidade com ela, com Camila, a Camila apareceu aqui também no grupo. Então, vamos lá. A Maria que tem muita atividade e ela está na parte da intercessão, certo? De repente, a Maria pega e faz uma convocação. Faz lá aquele famoso grupo de oração, relógio de oração, enfim. Todo mundo está ali, vamos dizer, reunidos, estão determinados a cumprir aquele relógio. Quando uma pessoa não cumpre, não entrou, se
envolveu no projeto, está dentro do projeto e não trabalha, não funciona, não age, o que acontece? Aquele grupo vai ficar com déficit. Por quê? Uns estão orando e outros não. Esse tipo de comportamento do preguiçoso, ele sobrecarrega os demais. Então, vai ter sempre alguém que tem que fazer 2 vezes ou 3 vezes o serviço que era do outro fazer. Consegue entender até aqui? Tudo bem? Sim. Então, eu estou citando aqui como um exemplo, tá? A preguiça, como ela é uma coisa que ela vem de dentro para fora e ela estabiliza, ela faz com que o nosso corpo fique inerte, a primeira coisa que acontece na preguiça é a negação. A pessoa sabe que tem que fazer, mas ela ignora aquilo para fazer. Então, ela diz, eu tenho que orar. O meu relógio deu o meu horário. Mas ela nunca entra ou nunca vai. Então, ela sabe que precisa, mas ela ignora. Então, ela vai deixando, e ela vai negando aquele período de orar. Olha só, como é complicado isso. É necessário que essa pessoa, ou no caso aqui nós, né, que estamos aprendendo aqui, precise ser responsável com tudo aquilo que lhe põe a mão. Se o texto que nós lemos diz, vai ter com a formiga, que não tem nenhum líder, ela não tem um dominador, ela não tem quem mande nela, e ela se esforça para todo dia estar fazendo a sua atividade, colhendo seu pão, indo atrás da sua alimentação, para nos dias difíceis, que são os dias de chuva, ou os dias de inverno, ela ter abastecimento na tua casa. Então, quando eu me nego, quando é que eu me nego? Deixando para amanhã. Amanhã eu faço, depois eu faço. Não, daqui a pouco eu vejo isso. E eu vou sempre protelando, porque aquela tarefa que é tão importante, aquela atividade que é tão importante, ela vai perder. Tá? Eu vou passar alguns versículos e eu gostaria que vocês pudessem também abrir a sua Bíblia e pregar, ler ela, tá? Qualquer um de vocês que puderem ler para mim, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém. Vou ler aqui, tá? Sim, pode ler. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Uau! Então, todos nós temos que estar preparados para fazer a obra, mas eu tenho que me esforçar para isso. Se eu não fizer força, eu nunca vou aprender. Se eu não fizer força para ler a palavra, se eu não fizer força para buscar, se eu não fizer força para andar bonitinho. Você sabia que a maioria das formigas são cegas? Nossa. Forte, né? E como é que elas conseguem cumprir tarefas se elas são cegas? A maioria delas. E, por sua vez, elas conseguem ir e voltar o caminho, buscando alimento e trazendo, carregando, às vezes, peso, às vezes, muitas vezes maior que elas mesmas. E elas conseguem ir e vir, sem errar o caminho. Por quê? Porque elas têm essa, que é isso aqui, irmã? Determinação. Elas começam e elas terminam. Então, o primeiro passo aqui nosso é começar e terminar. Começar e ir até o fim. Nunca deixar, nunca ignorar, nem menosprezar ou negar
a importância daquilo que lhe foi proposto, tá bom? Mais um texto aqui que gostaria que vocês lessem também, está lá em 1 Pedro 4:10. 1 Pedro 4:10. Eu ainda não falei as características da preguiça. Por enquanto, eu estou falando apenas da preguiça, tá bom? 1 Pedro Posso 4:10. ler? Pode. Servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Isso. Muito bem. Ajudando uns aos outros. O que é ajudar uns aos outros? Vai ter momentos na vida da gente que eu e você vamos ter dificuldades para caminhar. Porque nós não somos perfeitos. Somos falhos. Mas vou precisar de ajuda. E um vai ajudar o outro. Como também diz lá em Isaías 41, verso 9, se não me engano, que diz um ao outro ajudou e diz esforça-te. Então, há necessidade de um ajudar o outro. Porém, todavia, eu não posso viver o resto da minha vida nesse apoio, nessa ajuda em cima do outro. Por quê? Porque cansa. Então, eu preciso ajudar, sim, mas não viver eternamente debaixo desse jugo. Vou dar um exemplo aqui. Vocês já ouviram alguma pessoa dizer assim, fulano, você vai para a igreja? Ora por mim? Quem já recebeu um aviso assim? Eu acho que todos, né? Tá. Só que você já observou a vida dessa pessoa perguntando para ela, você ora, irmã? Você também clama, irmã? Porque existem pessoas que elas passam a vida inteira. Todo mundo aqui tem problema. Tem ou não tem? Sim. Todos têm. Mas todos precisam orar, sim ou não? Sim. Sim. Só que viver debaixo só da oração do outro e eu não oro por minha causa, eu chamo só, vamos pegar Maria aqui de novo. Maria, eu tô com problema A. Maria, eu tô com problema B. Maria, eu tô com problema C. Já peguei todas as letras do alfabeto, mas eu mesmo nunca coloquei o meu joelho no chão e eu estou fazendo o quê? Eu estou transferindo a minha responsabilidade para que o outro faça. Sendo que a minha responsabilidade também está em 1 Tessalonicenses 5, 17, dizendo, orai sem cessar. Ali é uma ordenança para todos, não apenas para um. Mas a Maria, ela é intercessora. Sim, ela é intercessora. Ela é uma mulher de oração, glórias a Deus. Mas eu não posso só viver da oração dela. Eu também preciso fazer a minha parte. Então, quando eu negligencio a minha posição de oração, eu estou exatamente fazendo isso. Eu estou colocando todo o peso, ou transferindo toda a minha responsabilidade para outra pessoa, né? Eu já tive casos, por exemplo, na igreja, de pessoas chegarem, ora por mim. Não, eu oro. E aí, quando eu perguntar para a pessoa de novo, quando eu encontrei, e aí, mas você está bem? Como é que tá as coisas? Irmão, piorou. Estou assim, estou assado. Aí eu digo, então, vamos orar de novo, a gente ora de novo. Só que vai chegando um momento, você fala, meu Deus do céu, mas essa pessoa vive nessa situação e não muda, é porque ela transferiu todos os problemas dela, ela quer que o outro faça, que o outro leve. Isso é uma preguiça? Sim. O que eu estou fazendo? Eu estou dando desculpa que eu não tenho tempo, que eu não posso, que eu não consigo, e que a sua oração, no caso aqui a da Maria, é mais forte. Não, porque Deus responde para ela. As desculpas nossas é assim, é que ela tem mais intimidade com o Espírito Santo, Deus fala com ela, quando ela ora, Deus responde rápido, e é por isso que eu vou fazendo essa transferência, tá? Então, por isso, eu posso ajudar um ao outro? Sim, posso, mas eu não posso carregar o tempo todo
o fardo do outro. Então, vamos voltar lá na formiga. A formiga, ela achou um alimento, só que ele é muito pesado. Ela tenta levar, ela às vezes não consegue. Tem outras formigas que vão ajudar ela a levar para casa, mas porque perceberam que ela foi em busca, ela achou aquele alimento e ela precisa levar aquilo para o ninho dela, então as outras vão ajudar. Consegue entender? Primeiro Sim. teve esforço dela para que as outras pudessem ajudar. Então, é um ajudando o outro. Os tipos de preguiça, ela pode ser natural ou física ou espiritual. Natural ou física significa aquele cansaço que a gente sente, aquela falta de energia, sabe? Você vai fazer alguma tarefa que existe um esforço e seu corpo está cansado. Por exemplo, pessoas que trabalham o dia todo numa faxina, carregando peso. Eu estou falando de cansaço físico, tá? Por exemplo, as donas de casas que trabalham em casa de família, que tem uma tarefa diária e lava roupa e faz faxina, aquela coisa. Chega em casa, é normal. Chegar em casa cansada. Por quê? Teve um dia de tarefa. O moço que foi trabalhar carregou caixa o dia todo, levando peso para baixo, para cima, desmontando coisas, carregando, transportando várias coisas. Isso é um cansaço físico? É um cansaço físico. Pode dar uma falta de energia depois no final do dia? Com certeza. Você chegar em casa e falar, puxa vida, nossa, hoje eu trabalhei que nem um doido, né? Porque carreguei muito peso, fiz muita força. Isso pode vir um cansaço físico, porque exigiu de você. Mas existe também a preguiça, não preguiça, o cansaço espiritual. O que é o cansaço espiritual? É quando você trabalha muito com a sua mente. Você não fez força, você não pegou peso nenhum, mas o seu corpo, a sua mente, está cansada. E aonde entra a preguiça física e a preguiça espiritual? Aí agora que a gente vai entender. A preguiça física significa você já dormiu, você já descansou na física. Você já dormiu, você já descansou, você já cumpriu o seu papel, já vai começar uma nova etapa. Agora você já tem até uma energia, mas você não sai do lugar. Entendeu agora a diferença? Então, na preguiça física ou natural, esse cansaço e essa falta de energia de realizar a tarefa vai te dando uma fadiga e você não quer fazer mais nada. Não é porque você não descansou, você já até descansou, porém, você não quer fazer. E na espiritual? Na espiritual, você fica com falta de interesse pela palavra, você não quer mais orar, então você vai negligenciando a oração, você não quer mais estar envolvida ou envolvido nos grupos de orações, quando, por exemplo, na igreja, acontece muito isso, o pastor ou o líder ou alguém pede para você fazer algo mais, você não quer, você já começa a querer ficar de fora. A orar, não, mas eu já orei ontem, estou cansado de orar. Não, mas de novo vai jejuar, mais outra campanha, mais outro propósito. Para que tudo isso? E ali, na preguiça espiritual, você vai deixando, você vai se desinteressando. E é por isso que essa falta de envolvimento com a obra de Deus vai te levando a definhar espiritualmente. A preguiça leva à ruína. E todo mundo sabe que a falta de oração, falta de jejum, falta de vários compromissos na obra do Senhor leva à ruína de qualquer tipo de trabalho. Não é? Isso é muito sério. Tá? Vamos lá ler aqui Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Alguém pode ler?
Mateus 26, 41. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele. É 26:41, né? Mateus 26, 41. Vigiem, orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso, exatamente. O espírito está sempre pronto. Eu não sei se vocês já vieram daqueles locais onde vocês tiveram um culto abençoado, a glória desceu, foi uma bênção. Você se sente, meu Deus, que culto é esse? Não podia ter acabado. Nossa, por mim eu passava a noite aqui. Uma bênção, glória a Deus. Só que quando vem a preguiça espiritual, esses cultos, mas eu já orei ontem. Isso já foi ontem, né? O espírito, pelo espírito, você ficava 3 noites ouvindo sem parar, você continuaria buscando, você continuaria pegando a palavra, você continuaria fazendo a obra do Senhor. Beleza? Mas a carne está dizendo, de novo, não aguento mais, já fui ontem. Não precisa isso, Deus entende. Né? E aí a gente vai deixando para depois. Por isso o versículo vai dizer, na verdade, o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Eu vou contar aqui para vocês, Jesus convidou os discípulos para orarem. Chamou eles para orar. E chamou a Pedro. Estava para ir para o monte, seria a noite que ele seria preso. Na hora que eles estão orando, detalhe, eles já vinham de uma jornada de muitas horas, fazendo esforço, acompanhando Jesus nas ministrações, nas pregações. Eles passaram muitas horas. Eles estavam cansados. Cansaço bate em todos. Mas quando chega na hora do monte, Jesus disse para ele, vamos orar? E subiu com eles para o monte. Jesus se afasta um pouquinho deles e o que acontece? Eles dormem. Quando Jesus volta, diz para eles assim, vocês não puderam orar comigo? Só mais 1 hora? Era mais um pouquinho? Eu sei, que eu vou dizer pode ser pesado aqui. Eu sei que fazer a obra de Deus não é fácil. Ela exige muito da gente. E vai ter momentos que você vai querer parar e voltar para trás. Vai ter momentos que você vai querer dizer, já deu por hoje. Mas esse momento a mais é que vai fazer total a diferença. O que aconteceu com Pedro? Pedro dormiu na hora que era para orar. Ele dormiu no momento errado. E por 2 vezes o Senhor Jesus o chama. É claro que o Senhor sabia que eles estavam cansados, literalmente cansados, do enfado do dia a dia. Só que quando eles foram acordados, Pedro, vamos dizer assim, acordou no súbito, viu que Jesus ia ser preso. O que ele faz? Pega a espada e corta a orelha do Malco. Só aí você já vai aprender uma coisa. Se eles tivessem oração, essa era uma atitude que ele não tomaria. Por quê? Porque a oração faz com que você fique atento, alerta. Quanto mais você ora, o Espírito Santo vai falando com você. Engraçado que momentos antes ele disse para Jesus que defenderia o Senhor. E que quando Jesus está falando que vai ser preso, que vai ser tirado do meio deles, né, que o Filho do Homem vai ser morto, ele fala, não, Senhor, não, eu vou te defender. Talvez seja naquela hora que ele se levanta subitamente, na hora da prisão, ele deve ter lembrado, puxa, eu falei que ia defender ele, eu preciso defender. E aí ele pegou a espada e cortou. E ele cortou a orelha do Malco, que era um aprendiz também. Quando eu e você saímos da posição
ou não oramos quando nós devemos orar, ou não buscamos ao Senhor no tempo que devemos fazer, olha a gravidade que é. A gente não só se atrapalha, mas atrapalha também o andamento na obra, na vida do irmão. Se Jesus não intervém, o ministério de Malco, por exemplo, estava encerrado, porque, segundo a história, não poderia ter defeito quem estivesse na área dele, de Malco. Ele era um aprendiz. E sem orelha, o seu ministério estaria encerrado. Às vezes, agora que eu vou falar algo que o Espírito Santo de Deus acabou de me dar. Às vezes tem área na sua vida que foi interrompida, porque alguém não ficou na posição que deveria. Vocês entendem? Alguém aqui do grupo, aqui, já teve o seu ministério, o seu chamado, algo de Deus, interrompido na sua vida, porque o outro que o Senhor chamou não negligenciou uma área da vida dele. E por isso, ao negligenciar aquela área, ele acabou atrapalhando o chamado de Deus na sua vida. Pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser um irmão da igreja, pode ser até alguém dentro da sua própria casa. Por não fazer, por isso é muito importante que eu e você tome esse conhecimento. Quando Deus pedir algo para você fazer, não ande só uma milha, ande duas. Meu Jesus. Porque com isso você vai estar fazendo com que a obra do Senhor seja completa, tanto na sua vida quanto na vida do outro. Amém? Até aqui alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Não guarda nada não, hein, povo? Pelo amor de Deus, põe tudo para fora. Essa é a hora. Essa é a hora, isso mesmo. Então, eu falei aqui da física e da espiritual, tá? Alguém quer comentar alguma coisa até aqui para a gente poder entrar nas fases? Pode falar, Camilo. Não, já aconteceu comigo até, e Deus cobra, o Espírito Santo cobra, ele puxa a orelha. Deu um exemplo, um testemunho, na verdade, que eu não gosto de dar, mas é necessário. Estava na igreja uma vez, na portaria, era um culto de mulheres, inclusive. Estava na porta da igreja, na portaria, servindo o Senhor ali. E apareceu um andarilho, vindo andarilho assim, né? Daí, na porta da igreja, ele parou pedindo comida. Daí eu falei, no momento errado, tal, não com essas palavras, né? Falei que era o momento errado, mas o que eu fiz? Esperei alguém aparecer, apareceu um presbítero, eu falei, você pode ficar aqui na portaria para mim rapidinho? Eu vou na padaria comprar uma coisa para ele. Comprar uma coisa para ele lá e já volto. Ele ficou lá, fui na padaria correndo, voltei para a igreja, dei um pedaço, comprei um pão lá, não sei nem qual pão era, mas comprei um pão legalzinho para ele lá, dei para ele, né, e fui embora. Daí, eu até contei pro Rafa, da irmã Maria, não sei se eu contei pra irmã Maria, mas contei pro Rafa, mesmo foi dias depois. E aquilo, fui para casa, tudo certo, acabou o culto, maravilha. Daí eu comecei a... Estava na minha cama assistindo uma coisa, assistindo um culto online. Daí o Espírito Santo começou a tocar em mim. Começou a me trazer a memória daquela cena. Que o andarilho veio da minha direção e o Espírito Santo começou a falar para mim, ministrar para mim. Por que você negligenciou? Por que você teve essa preguiça espiritual de não ter falado da palavra de Deus para ele? Você alimentou só o corpo dele, mas não alimentou a alma, não alimentou o espírito, não falou de mim, não desejou nem que Jesus te ama, não falou nada do tipo. Que cristão é você? Que intercessor é você? Que negligenciou a palavra. Eu te ordenei você fazer algo que você não fez. E aquilo ali começou a me consumir, começou a me incomodar, eu comecei a chorar, que nem desesperado, assim, comecei a chorar e me derramar diante de Deus, comecei a orar, comecei a pedir perdão para Deus, e aquilo me incomodou. Depois teve até a BL na semana seguinte, eu até dei esse testemunho como um sinal de alerta para mim mesmo, principalmente, mas para todo mundo, para a gente ficar atento, com os olhos
e ouvidos espirituais abertos. Não ficar com essa preguiça espiritual. Porque ali eu negligenciei totalmente, eu fiquei com uma preguiça mental, eu não tinha uma visão ampla, eu tinha uma visão curta. Falei, poxa, e realmente eu falei muito, eu falei com Deus, eu pequei diante de Deus, pequei perante dos meus irmãos, pequei diante de um intercessor que eu sou. Ali eu senti que eu tive uma preguiça espiritual. Saciei a carne, mas não saciei o espírito. Realmente, a consequência da preguiça, ela é o distanciamento, a estagnação, a vulnerabilidade. E, realmente, quando eu e você não se esforça, a gente tem problemas, né? Então, eu vou falar aqui rapidinho, para que vocês possam ir. Não sei quanto tempo eu tenho aqui, peraí. Vamos lá. 15 minutos, mas se for o caso, eu abro outra já. Tá, então vamos lá. Existe a preguiça física, como eu já falei, a preguiça espiritual, no caso que ela ataca a mente. Tem a preguiça emocional, tá? Que é a falta de motivação para lidar com questões emocionais. Então, às vezes, eu tenho um problema emocional, mas o que eu faço? Eu simplesmente ignoro. Eu não resolvo, né? Nós temos bastante exemplos sobre isso. Na próxima aula nós vamos falar. Um deles, e o exemplo disso é o Davi. Davi tinha várias negligências emocionais dentro da própria casa. Com os filhos, teve abuso da filha, o irmão que matou o outro. São questões emocionais que não foram tratadas. Então, quando eu e você também não trata, isso também se torna uma preguiça emocional. Também tem a preguiça momentânea, que é episódios pequenos, coisas curtas, tá? Que a gente sente naquele momento, mas depois passa. Por exemplo, isso acontece muito com o casal. Eu quero comer um pedaço de bolo que está lá na geladeira, mas eu não quero ir até a geladeira para pegar. O primeiro que aparece, eu chego e diz: pega lá um pedaço para mim do bolo, vai. Eu posso ir, mas eu fico... Aí a pessoa não quer fazer, ou, né? Poxa, você está aí do lado, você está do lado, é só abrir, não quer pegar. Isso acontece com todo mundo, tá? São preguiças momentâneas. Mas depois a pessoa passa e levanta e come, ou então vê que alguém foi lá, pegou, está comendo, e só a mastigação ou o beber da pessoa lá já estimula você se levantar daquela preguiça. Você está com vontade, você não levantou até agora, mas de repente faz isso e vai lá, tá? Então vamos lá. Também tem a preguiça crônica, que é um estado prolongado. Isso aí é difícil, né? Porque é uma coisa que fica acumulando, vai sempre deixando para depois e nunca muda, nunca resolve, nunca trata, sabe? E ele vai atingindo tanto a saúde física como a saúde mental. Exemplo disso, acumuladores. Já viu os acumuladores? Alguém conhece? E eles vão deixando, hoje é um saquinho, amanhã é uma caixa, depois é uma porta, depois, né? E eles vão deixando ali, quando pensa que não, fica tão crônico. Tem do lado de casa que é um absurdo, né? Dá para ver, você até cheiro, né? Não é só coisas, não. Comida e tudo, é muito ruim. Exatamente. Aí a pessoa já não consegue mais, fica incontrolável. Tem pessoas que não conseguem nem entrar dentro da casa, né? Existe até um programa no canal aberto, que são os acumuladores, né? Acumuladores compulsivos. Se você vê, e todos eles, quando vão ser tratados, pode assistir o programa, que é muito interessante, sempre tem uma psicóloga que ela vai ali falando, conversando. Você vê que muitos deles têm uma dificuldade de desligar de algumas coisas. Tem gente que acumula coisas velhas, tem gente que acumula coisas novas, aquela compulsividade de comprar, tá nas etiquetas e não usa, mas também tá aquilo assim, né? E tem gente que acumula coisas que encontra na rua,
Tipo, fulano descartou, serve para mim. Fulano descartou e vai colocando, não é? Então, vira crônico, por quê? Porque vai colocando lá, não vai usar, não vai doar para ninguém e está atrapalhando tanto visualmente como psicologicamente. Consegue entender? Né? Sim. Tem também a preguiça estratégica, né? Que é quando uma pessoa opta para adiar e evitar tarefas de maneira consciente, até para simplificar processos e priorizar outras atividades. Tipo, eu não quero fazer, mas preciso fazer e vou usar alguém para fazer para mim. Entendeu agora? Eu não quero fazer, preciso, e aí eu uso uma pessoa. Nós, pais, né? Pegando no nosso pé agora um pouquinho, nós, pais, costumamos fazer muito isso. Usando os nossos filhos para cumprir coisas que é para a gente fazer, né? Pastora Lúcia, rapidinho, só um momento. Eu já abri Tá. um outro link e eu já mandei tanto na intercessão quanto no seu particular e da Joana, que ela não está no grupo. Então, caindo esse, a gente já entra no novo link, tá bom, pessoal? Tá. Eu vou precisar só abrir a porta ali rapidinho. Se vocês... Tá. Só um minutinho, eu já volto aí, tá bom? Só um momento. Ô, Maria, eu entrei atrasada, a gente está falando de preguiça, né? Tipos de Isso. preguiça, né? Uhum, tá bom. Na verdade, essa aula que ela vai dar, esse curso, são os 9 tipos de preguiça, né? Ah, E tá. aí, essa primeira aula, na verdade, ela é mais uma introdução do que realmente é a preguiça. Nas próximas aulas, ela vai entrar de uma forma mais profunda, realmente, no que a preguiça causa, né? Nas paralisações que ela vem com as nossas vidas. E, assim, é um assunto bem, bem interessante. A primeira aula, eu acho que já deu para entender, né? As raízes, né? Da preguiça. Então, é uma aula, é um curso, é um mini curso que a gente fala, né? Serão 9 aulas, 9 segundas-feiras, mas uma bênção mesmo. E a gente, ó, só para compartilhar isso que ela falou, é claro que eu vou usar a Rafa como exemplo, desse negócio de acumulador, de não ver coisa na rua, na rua. Não é brincadeira isso não, tá? Isso é verdade. Eu libertei meu marido na força do ódio, porque eu... Qual era o problema? Ele não podia ver madeira, gente. Ele não podia passar na rua e ver pedaço de madeira. Pois é, amiga. Eu falei... Construir a Arca de Noé. E pegar uma madeira, eu vou tacar essa madeira na sua cabeça. Graças a Deus. Construir a Arca de Noé, ele quer construir, meu Maria. Não, mas tudo não são, Camilo. Assim, é o que a pastora falou. Ele não ia usar a madeira, ele deixava jogada a madeira aqui. E aí, essa madeira ficava guardada no quintal, e aí era madeira, e depois mais madeira, pedaço grande, pedaço zero. E eu falava assim, meu, você vai fazer o que com isso? Gente, se ele fosse para São Paulo, ali na região do Brás, tem um monte de madeireira. E aí, na rua, fica um monte de pedaço de madeira. Madeira boa, madeira boa, madeira ruim. E quando esse homem voltava, se ele fosse de carro, era um monte de madeira. E o quintal ficava cheio de madeira. Eu falei, não. Carpinteiro. Quero deixar fogueira em junho. E assim, a gente... Olha lá, Wallace, olha lá. Não tá te ouvindo, Wallace. Eu não tô falando, não. E a gente acha que é brincadeira isso é muito sério, porque acaba acumulando um monte de coisa que não tem finalidade nenhuma e se não tomar cuidado, realmente torna-se uma doença, né, gente? Então, isso é muito sério. Às vezes tem pessoas que, por exemplo, eu conheço pessoas, de verdade, que gostam de comprar roupas e roupas que, tipo, nunca vai usar e nunca usa. A minha sogra, a gente tem 2 guarda-roupa. 2! Eu sou doida para fazer uma faxina, para fazer um bazar. 2 de roupas que ela nunca usou e nunca vai usar, porque tem umas que nem serve mais. Então... Aqui na nossa rua, Maria, tem uma acumuladora do lado da casa da minha mãe. Você já Sim, viu lá? eu soube dessa história aí. Lá é demais. Lá é o cheiro da casa da minha mãe, dá para sentir o cheiro. Acumula tudo, tem hora de jogar lixo fora, até o lixo. Ficar pegando lixo lá, o vasculhando lixo. É muito sério. Tem uma doença. Então, são pessoas que realmente precisam acordar e saber, olha, né, desespera aí, porque isso não é bacana, não. Isso precisa ser tratado, né?
Uma coisa é você juntar ver uma madeirinha lá, vou fazer, sei lá, uma prateleira. E a coisa é você ver um monte de madeira lá e jogar no seu quintal e falar, vai usar para nada. Mas Jesus bradou e meu marido se libertou. Glória a Deus por isso. De carro velho também, tá? Ele se libertou de carro velho. Meu pai, eu amava. Ele comprava um carro bom, ele fazia ficar velho. E tinha que estourar como fala, aquele coisa que faz barulho, o escapamento. Pode falar, Dona. Enquanto não tirava o escapamento para fazer barulho, ele não sossegava. Então, o Rafa comprou uma Saveiro velha que, gente, não tinha nem o negócio de, como chama? De colocar gasolina. Era uma lata de garrafa PET, vocês não têm noção o que é isso. É vintage. Vintage. E aí eu falei, olha, um dia que você vier com carro velho aqui, eu vou pegar uma pedra, você vai ver o que aconteceu. Aí o carro subiu também. Mas a giga é terrível. Amarrado. Ô Maria, eu, na minha juventude, né, quando eu comecei a procurar emprego, eu não tinha sapato. Aí eu usava o sapato da minha tia. 39, mocassim 39, eu usava 37. Colocar 2 meias. Isso me causou trauma. Que minha filha, eu comecei a comprar sapato. O primeiro pagamento que eu tinha era sapato. Aí, graças a Deus, fui curada. Porque se deixasse, eu acho que eu tinha tanto trauma que o povo ficava me zoando. Falava, nossa, a Joana chegou lá, a Gleice chegou lá na portaria, a gente já escuta os poco do sapato saindo do pé. Gente, vamos entrar já no link novo, porque falta só 4 minutos e o novo a gente tem mais um mês, uma hora aí, tá bom? Então a gente encerra esse, eu já mandei mandei para vocês, já no particular, e mandei no da intercessão, tá bom? Vamos entrar lá, em nome de Jesus. Agora foi. Eu quero, hein, Wallace? Todo mundo tá ouvindo aí? Ouvindo. Estava aqui. Peraí que eu tô arrumando agora.
Tem que aparecer também, Rafa. O Rafa tá só gravando. Fez até eco agora. Peraí. Oi, irmãos, tudo bem? Desculpa. Tudo. Eu tenho que descer a escada. Sai disso. Não é fácil. Onde paramos, então? Não vou atrasar mais vocês, não. A preguiça estratégica. Beleza. Vamos lá. Preguiça estratégica é quando a pessoa opta por adiar ou evitar as tarefas de maneira consciente. Eu até citei quando nós usamos os nossos filhos para fazer coisas para nós, quando era para nós fazermos. Então, quero deixar aqui para a paz, né? Porventura. Eu tenho atendido bastante famílias de pais que pegam os seus filhos que ainda têm pouca idade, por exemplo, meninas ou meninos que têm 7, 8 ou 9 anos, e dá a eles a responsabilidade tão grande de uma casa ou de uma situação dentro da família ou do lar, quando eles deveriam estar sendo criança. Porque o pai ou a mãe não quer cumprir, tá? Aquela tarefa. Então, tem pai que fala assim, você é mais velho, você tem que cuidar do seu irmão. Né? Eu estou negligenciando, também é uma preguiça minha, porque eu não quero cuidar e eu acabo passando para o outro. Então, existem muitas crianças que pagam o preço nesse caso, porque o pai ou a mãe se ausenta da sua responsabilidade e acaba passando para a criança ou para o próximo. Outra coisa também é quando os filhos têm filhos e passam seus filhos por os avós. Os avós que têm que cuidar, os avós que têm que levar para a escola, os avós que têm que educar. E, às vezes, você pode até me dizer, mas eu trabalho, entendo. Mas eu tenho várias situações que me impedem. Mas eu quero que vocês entendam que quando eu pego uma responsabilidade que é minha e transfiro para o outro e obrigo o outro a fazer aquilo que era para mim fazer, isso se torna uma preguiça estratégica. Conseguiram entender? Sim. Alguma dúvida até aqui? Não? Vamos lá. Então, é por isso que é necessário a gente ter esse cuidado. Característica da preguiça espiritual, que é a que mais interessa para nós nesse momento, porque nós vivemos um período onde as pessoas têm orado cada vez menos. Têm buscado a presença de Deus cada vez menos. Nós estamos vivendo um período, não sei do lado aí de vocês, eu moro aqui na Zona Norte, eu tenho visto as igrejas vivendo um período de modinha. Então, se canta muito e se ora muito pouco. Se dança muito, né? Porque tem os grupos da igreja e tal, mas santidade, compromisso, intimidade com Deus, prioridade com o céu, é muito pouco. Isso tem caído muito, muito, muito nos dias atuais. Então, as características da preguiça espiritual, uma delas é a falta de dedicação na oração, na comunhão com Deus. Tem muita gente que não está mais buscando ao Senhor, né? Ora muito pouco. Isso começa conosco mesmo, porque nós temos um período para orar, aí a gente coloca até o despertador, desperta, depois se levanta, aí é capaz de colocar ele no mais 10 minutinhos, acaba perdendo a hora, levanta correndo, vai orando pelo caminho, vai orando no ônibus, no carro, mas é tudo muito rápido, tudo muito, tipo assim, fiz o meu devocional rapidinho, para não dizer que eu não fiz, tá? É só para cumprir mecanicamente.
Então, muitos de nós temos levado a nossa vida de oração, a nossa vida de busca, isso é uma preguiça, mecanicamente. E quando eu entro nesta fase de mecânico, eu não consigo uma intimidade mais profunda. Lembra de Ezequiel, capítulo 47, quando Deus manda o anjo medir 1000 e depois manda ele andar. A água primeiro bateu no pé, depois a água bateu no joelho. Isso fala grau de intimidade e de profundidade. O que nós temos visto é um desserviço. Ao invés de mergulharmos, irmos mais fundo, nós estamos cada vez indo para o raso. Estamos indo sentido ao contrário. Então, hoje, nós vemos muitas pessoas só brincando como a gente brinca na areia, molhando o pezinho. Isso é uma preguiça? Sim. Espiritual? Sim. Porque nós diminuímos, ou falta, né, a dedicação da oração, na comunhão com Deus. Vocês lembram que as igrejas antigas, quanto mais orava, mais milagres Deus fazia. Para vocês terem uma ideia como nós estamos, nada contra, mas é só para a gente pensar, tá? Cada igreja tem o seu costume. Mas entenda bem, antigamente a gente buscava tanto e orava tanto, buscava tanto o poder de Deus, que a glória se manifestava de tal forma que você sentia um calor dentro da igreja que era extraordinário. Você olhava para dentro da igreja, você via uma nuvem que tomava todo o ambiente, que era o Shekinah de Deus. Hoje, nós colocamos o quê? Bombas de efeito. Luzinhas, pisca-pisca. Aí você fala, é lindo, mas é artificial. O que Deus quer de nós é que nós clame. Eu sou do tempo que a gente orava e as paredes da igreja minavam água. Meu Deus. Não era porque estava chovendo ou porque na parede tinha algum vazamento. Não, era poder de Deus. Jesus amado. De a gente, só de chegar em frente à igreja, você sentiu a glória de Deus, era tão grande, era um calor lá dentro, que quem estava lá de fora sentia a presença da glória de Deus dentro. Deus! Hoje, era tão do jeito que quando a gente estava cheio do poder de Deus, se alguém processasse uma outra religião e passasse por nós, ela ficava endemoniada. Ela caía, porque ela não resistia à glória de Deus na nossa vida. Hoje, é igualzinho hoje, né? Então, a falta de oração, a falta de dedicação, a falta de busca, ela nos rouba. E essa negligência na oração não nos deixa crescer, nos leva à ruína espiritual. É por isso que você não vê mais milagres, é por isso que você não vê mais poder de Deus, é por isso que você ora muito, vamos que dizer assim, e vê pouca manifestação da glória. Muitas coisas viraram chacota, muitas coisas virou memes, né? Os memes da vida que contam. Por quê? Porque isso é falta de oração. Tem muita gente enganada, muita gente, meu Deus do céu, sendo conduzida para o inferno, literalmente, porque a sua preguiça fez com que ela vivesse uma ruína espiritual. Meu Deus. Isso é muito sério. Também o desinteresse da palavra. As pessoas já não lêem mais a Bíblia, né? Tem gente que nem carrega mais a Bíblia, mas o exemplar já ficou esquecido. Lá na igreja tem. Tem gente que esquece a Bíblia na igreja, gente. Final de semana você vê um monte de Bíblia nos bancos. Significa que essa pessoa não lê a Bíblia em casa. Alguns vão dizer, mas eu tenho outra lá. Mas não preciso carregar, eu já tenho aqui. Pois é.
Os dias atuais têm sido tão difíceis e muitas pessoas têm caído por falta do quê? Geração. Conhecimento da palavra. Então, a palavra de Deus, ela é eficaz, ela vai até profundidades aonde o ser humano não alcança, que é a medula, né? Divisão da alma. E as pessoas não querem mais buscarem essa profundidade, esse conhecimento. Culpa nossa, porque deixamos de buscar o Senhor. E o interessante é que a gente ensina para os nossos filhos. Você quer ver como? Pergunta para a criança o que ela quer ser quando crescer. Ou qual é o seu super-herói favorito. Nós não falamos para eles, não estimulamos os heróis da fé. Eles têm todos os tipos de heróis, menos... Eles querem ser tudo. Pergunta se algum deles quer ser pastor ou pregador do evangelho. Então, são poucos, né? Então, a falta de interesse pela palavra existe. O judeu, ele é ensinado desde muito pequeno a ler o Torá e decorar todas as leis. E quando ele cresce, que ele é adolescente, 13 anos, ele já vai ser preparado para a sua maioridade, principalmente os meninos. Eles têm que chegar lá, ó, afiado, igual o nosso, né? Os nossos, nós damos a Peppa para ele, né? Nós damos o tubarão, eita glória, e tantas outras coisas, e eles passam o tempo todo com o celular, e nós estamos estimulando eles a não terem interesse pela palavra, né? Hoje a gente vê, antigamente as crianças sentavam junto com os pais, não tinha escolinha, não tinha salinha, e ela sentava e ouvia também a palavra. Hoje, fica-se de longe, glória a Deus que tem as professoras, né, que vão lá e ensinam, mas nós terceirizamos o serviço, passamos para que outros façam aquilo que era para a gente já, ó, tá falando para eles. Você vai chegar na salinha já sabendo tal livro, já sabendo tal história, já lendo tal versículo. Não, a gente deixa lá, a tia ensina, a tia que se vira, né? E essa terceirização também é uma falta. Aí você falar para mim, irmã, mas é que eu não tenho tempo. Então, nós estamos com um problema muito sério, porque o espírito maligno tem roubado o nosso tempo. Tempo de comunhão, tempo de dedicação, tempo de busca, tempo de priorizar as coisas de Deus. E nós gastamos esse tempo com coisas que, às vezes, na grande maioria, são supérfluas e que nos tiram da presença do Senhor. Amém? Amém. A primeira fase da preguiça, eu vou falar hoje e a gente para aqui para continuar na próxima aula, primeira fase. A preguiça se espalha lentamente até dominar tudo. Isso está no Provérbios 19, versículo 15. Provérbios 19, versículo 15, que diz assim: a preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente padecerá de fome. Olha que forte. Ela vem lentamente. A primeira fase da preguiça, ela não vem de uma vez, ela vem lentamente. Quem dirige vai entender aqui. Quem já pegou estrada, pegou o carro, está ali dirigindo, você está olhando para a estrada, você está bom, você está bem, você está legal. De repente, o olho vai fazendo assim, ó. Tem gente que dorme de os olhos abertos e nem percebe, porque essa preguiça, ela não vem assim, ó. Ela vem, ó. Sabe o que é isso? Bem devagar, bem lento. E ela vai dominando tudo. E quem sabe, quem já passou por isso, já acordou no susto. Meu Deus! Pronto, caiu no buraco, teve um acidente.
Por isso que quando a gente está cansado fisicamente e mentalmente, qual é o conselho? Pare, descanse, tire um cochilo, nem que for por 15 minutos, porque dá uma ativada nas baterias, né? Eu tenho uma amiga que ela não pode dirigir sozinha, porque ela dorme no volante assim, mas ela apaga, simplesmente apaga. E nós precisávamos ir para Birigui, são mais ou menos, se você for moderado, 10 horas de viagem. Se você Meu for Deus. chinelando, 7, 8 horas você está lá. Nós chegamos lá 14 horas depois. Jesus. Por quê? Porque eu ficava do lado dela, conversando, falando, e tem que tocar nela. Fulana, ela está dirigindo assim, daqui a pouco, você acha que ela está acordada, ela está dormindo. Meu Deus. O carro vai fazendo assim, ó. Misericórdia. E nós pegamos a rodovia, que é a Castelo, e todo mundo sabe como é que funciona as rodovias. E eu sempre falava para ela, não fica na pista da esquerda. E a rodovia é só reta, né? Castelo é só reta. Por quê? Porque ela, como ela dorme, a tendência dela é ir sempre para o lado da esquerda. Se ela já está na esquerda, ela vai pegar, né, o muro ou vai atravessar a pista. Então, nós fomos para Birigui, eu todo tempo falando com ela, e nós levamos 14 horas para chegar. E eu ficava pensando, meu Deus, e para voltar? À noite, nem pensar em dirigir à noite. Ela só pode dirigir durante o dia. Só para vocês terem uma noção o quanto que ela dorme. Mas é do metabolismo dela, tá? O corpo dela, ele simplesmente desliga. Eu sei que existem pessoas que têm certos problemas de saúde assim. Mas essa palavra aqui, ela vai ficar clara para mim e para você. A primeira fase da preguiça é quando você se desliga lentamente e não se dá conta que aquilo está tomando o seu tempo. Por isso, comece pela oração. Se você tem um ritmo de oração, de orar todos os dias, tá? De repente você começa a dizer assim, não vou orar hoje não vou orar mais tarde, não vou orar amanhã. Depois passou 3 dias, você não orou. 5 dias já, e você não está orando, cuidado, você pode estar sendo atacado por essa primeira característica da preguiça, aquela que se espalha lentamente e vai dominando tudo. Amém? Essa preguiça, ela tem estágios, tá? Essa lentamente, que ela vem com que a gente chama que é uma preguiça do sono, porque ela vem de uma fase de poucos minutos, ela vai tomando, e é um sono que você está se olhando e o olho está fechando. E quando você vê, fechou de vez. Essa fase é a fase de transição, a gente chama de fase leve. É onde os batimentos cardíacos vai ficando mais lento, o músculo vai relaxando. Para quem está dirigindo, você vai cedendo. Por isso a palavra para você e para mim é não ceda, não abaixe a guarda. Em tempo de guerra, nunca pare de lutar. A segunda fase, que é do sono mais profundo, é aquele que você dorme que chega a sonhar. Já viu essa fase? Você está ali e é tão rápido que você já começa a ter... você já começa a sonhar, já começa a ter uma visão. E você já foi transportado para outro lugar. Essa fase é perigosa. É nessa fase que muitos morrem. Porque ele acha que ele está num lugar, por exemplo, sonâmbulo. Ele está dormindo, ele se levanta, não é? Ele se põe em risco e não percebe. Porque ele está tão fixado nos seus sonhos, que ele acha que o que ele está fazendo é real. Ele confunde a realidade com o seu sono. A preguiça leva a isso? Leva. Ela leva a um estágio tão profundo que você confunde a realidade
com aquilo que é apenas da sua mente. Essa é uma fase perigosa. É por isso que tem pessoas que falam assim, olha, eu estou vendo coisas, eu estou ouvindo coisas. E aí começam a falar coisas sem pé e sem cabeça. Você fica, quem está ouvindo fica meio, meu Deus, mas o que quer dizer com isso? Né? Tem uma senhora que ela me liga todos os meses. E ela vem sempre contar, eu sonhei. Ela sempre tem sonhos esquisitos. E os sonhos dela já se tornaram tão parte comum, tão real, que agora, até no dia a dia, conversando com as pessoas, ela vive o sonho como se ele fosse uma realidade. E tudo que o sonho diz para ela fazer, ela faz exatamente o que o sonho diz para ela. E com isso ela já vendeu casa, ela já perdeu casamento, ela já teve problemas com os filhos, porque ela sai da sua realidade, literalmente. Ela se transporta. E aí ela não sabe o que foi real e o que foi sonho. E por causa dessas questões, ela já teve vários problemas na família. Hoje ela está morando no Guarujá. Mas vira e mexe o esposo dela fala assim, não sei mais o que eu faço com a minha esposa. Porque ela já confundiu. Já tomou uma proporção tão profunda que ela já não sabe mais discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Fica um alerta para mim e para você, essa fase do sono mais profundo, que ele está linkado juntinho com a preguiça. E a gente vai deixando, hoje a gente deixa, amanhã a gente deixa, depois a gente deixa, depois você não sabe o que é real e o que é verdadeiro. E o último, que é a parte do sono profundo, também, que você tem dificuldade para acordar. Você sabe que precisa levantar. Você sabe que precisa estar de pé. Mas você não quer levantar. Aí aquelas pessoas que dizem assim, aquelas famosas frases. Eu queria um barranco para me morrer encostado. Acho que vocês já ouviram essa frase. Eu queria sabe? Não queria mais sair daqui. Esse já é um estágio tão profundo aonde você já relaxou, você já descansou, você já teve um período de, vamos dizer assim, de 8 horas bem dormidas, mas você ainda quer viver naquele encosto, naquele sossego, naquele relaxamento, não quer mais se levantar. Eu estou falando aqui das três estágios que o sono vem durante a preguiça que se espalha lentamente, tá? Esse último aqui, ele é muito extremo, porque a pessoa já literalmente desistiu. Nessa fase, a pessoa não quer fazer mais nada. Tudo que você faz, dá para ela fazer, ela não vai fazer. Então, fiquem nessa primeira palavra de hoje, que é do livro de Provérbios, no versículo 19, né? No capítulo 19, que a preguiça faz cair em profundo sono. E eu vou deixar aqui uma tarefa para vocês sobre profundo sono. Eu quero que cada um procure, mesmo que for no texto bíblico, mesmo que for numa história de alguém, no testemunho de alguém, alguma coisa referente a sono profundo e que levou a pessoa a ter necessidade, como o versículo mesmo diz, a passar fome. Né? Dizem que se você der um campo para um preguiçoso, ele vai morrer de fome porque ele tem preguiça de plantar, né?
É mais fácil você querer, pronto. Então, eu quero deixar essa tarefa para vocês. Vocês vão pesquisar, vocês vão procurar o que significa o profundo sono, qual é o testemunho, se você tiver um testemunho, uma lição de vida, alguma coisa referente a profundo sono. Como ela começou e como ela chegou, tá? Você quer fazer uma comparação? Pode ser? Pode. Um testemunho, uma história, algo. Eu vou deixar essa tarefa para vocês. Alguma dúvida até aqui? Não. Não? Alguém quer falar? Joana? Joana tá quietinha? Não quer falar? Deixa eu ver aqui o Wallace. Wallace. Ficou só ouvindo, né, Wallace? Eu tô de olho de você. Sim, só ouvindo, só aprendendo. Maravilha. O Robson, e tá aqui com mais uma irmã. É a Quer falar? Pamela, esposa dele. Ninguém quer falar? Gente do céu. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Posso? Sim, Wallace, pode falar. Olha, em questão de preguiça, uma seta espiritual pode desenvolver uma preguiça? Peraí, não entendi a pergunta. Uma seta, vamos jogar trabalhar com seta espiritual. Seta. Se ela pode desenvolver uma preguiça por você não ter força, não ter ânimo, e é coisa que não é sua. Assim, você vai acontecendo de você não querer fazer, não ter ânimo, estar extasiado e sem ânimo para fazer nada, entendeu? Porque aconteceu comigo um tempo atrás, minha esposa perguntando para mim, o que está acontecendo com você? Eu, sem explicar. Não tinha ânimo para sair. Até uma irmã me trouxe uma revelação sobre isso. Alguém veio na minha casa e te jogou toda a minha energia. Justamente. Isso acontece. Isso acontece. A seta espiritual, ela pode vir, sim. Ela pode vir por uma pessoa que talvez tenha inveja de você, ou por uma pessoa que gostaria ver em você algo que ela não tem. Normalmente o invejoso tem muito isso. E poder jogar certo. Se ela for uma pessoa espírita que trabalha com outras entidades, pode enviar uma seta contra a sua vida? Sim. A seta só vai fazer efeito na vida daquele que não tem vida de oração. Fique claro. Nós somos atingidos, mas não somos vencidos. Ok? Amém. Se você tem uma vida de oração buscando sempre no Senhor, Deus vai repreender esse laço da tua vida. Mas existe sim. Amém. É a seta da desmotivação, para que você não tenha força, para que você não avance, para que você não cresça, né? Existem algumas religiões que eles invocam esse demônio para que ele tire toda a tua motivação, para que você não cresça, para que você não exerça, não tenha êxito, não tenha sucesso, não tenha ânimo, porque talvez ele deseje que você tenha, certo? E para que você não alcance, não galgue outras coisas, ele faz isso. Então, ela pode atingir? Pode. Tá? Por isso que eu e você temos que ter vida de oração. Orar, jejuar, é uma junção. Oração, jejum e vigilância. Tá? Deus vai te dando discernimento de tudo que está em volta de você. Por exemplo, eu estava orando e Deus falou assim, vai chegar uma pessoa, essa pessoa vai se passar por cristã, mas ela não é. Ela é do centro espírita. E ela preparou, consagrou a vida dela lá, para passar o que está nela para a tua vida, para tirar toda a sua energia por causa do trabalho que você está fazendo. Eu estava fazendo um trabalho de evangelismo e ele estava tão grande que eu tive que dividir em 3 períodos no mesmo dia, porque um período não dava, superlotava e não tinha mais onde pôr mais pessoas. Então eu tive que dividir em 3 períodos, então eu fazia 3 reuniões. E essa pessoa estava indignada, porque ela ficou sem clientela, porque todos estavam indo para lá. Então, essa pessoa veio preparada pelo diabo, e o Espírito Santo falou assim, quando ela chegar, não pegue na mão dela, não toca. Porque o que está nela, olha o que é vida de oração e vida de vigilância. Porque o que está nela vai passar para você.
Aí eu disse, Deus, e aí, o que é que eu faço? Porque automaticamente, quando você encontra uma pessoa, você estende a mão. Oi, tudo bem? Meu nome é fulano, né? Tem gente que abraça, tem gente que beija, não é assim? Como não cumprimentar uma pessoa? Como não pegar na mão de uma pessoa que vem desta forma? E como era muita gente, eram 3 períodos, muita gente, eu precisava que Deus me mostrasse a pessoa exata, porque podia ser qualquer um. E ali em oração, o Espírito Santo disse assim, eu vou te revelar quem é. E aí chegou um homem, e ele veio prontamente, Dona Lúcia tudo esticou a mão, e quando ele foi estender as mãos assim, para pegar, o Espírito Santo falou comigo em alto e bom som. Não toca nele. Meu Deus. É esse. Aí eu parei e não estendi minha mão. Aí ele disse assim, a senhora é mal educada. Eu disse, por quê? Porque a senhora não nos cumprimenta, não pega na mão da gente. Aí o Espírito Santo falou para mim, fala para ele que você não vai tocar nele e o porquê que você não vai tocar nele. Aí eu falei assim, eu não vou pegar na sua mão porque você se preparou em tal lugar, assim, 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 para acabar com a minha pessoa e tirar minha energia, né? Essa garra que eu estou aqui. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. E ele falou assim, eu não fiz nada, não. É engano da senhora, porque tinha muita gente por perto. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, então, ele está dizendo que não fez, né? Fala para eles, tenta abrir a mão, então. Se você não fez, abra a sua mão, sim. Aí ele pegou, eu abro, sim, eu não fiz nada. E quando ele foi abrir, esses dedos dele grudou assim, ó, aqui, ó. E ele não conseguia abrir a mão. Aí ele falou, ele ficou olhando e falando assim, o que você fez comigo? Eu falei, eu não fiz nada, você disse que não tinha feito nada. Então, abre a sua mão, se você não fez nada e tá tudo certinho, você não vai fazer isso que eu formulei para você, então estica a sua mão. E ele não conseguiu abrir. E aí ele falou, você, o que você tem? Aí ele caiu no chão. E eu falei assim, tudo que você fez para tirar de mim, tudo aquilo que você fez para tirar de mim, vai se voltar contra você mesmo. E aí ele saiu dali doente e enfermo. Ele ficou 3 dias com febre, sem comer, sem beber, na cama, totalmente desmotivado. Aí a mulher dele mandou um recado se eu podia lá retirar a maldição de cima dele. Isso. Porque do que tinha acontecido. E eu falei com Deus e o Espírito Santo falou, não, pode ir, porque eu preciso mostrar a minha glória para ele. E ele precisa se converter através desta situação. Então, eu fui lá, e quando eu cheguei lá, realmente lá era um centro, tá? Ele tinha realmente preparado tudo aquilo. E ele falou assim para mim, a senhora veio me ver, olha como eu estou. Ele estava com uma febre de 40. Ele não comia 3 dias. O estado dele estava deplorável. O Espírito Santo falou assim para mim, não toca nele. Olha só, como é bom obedecer. Se você estiver em oração, em comunhão, o Espírito Santo vai te orientando. Não toca nele, mas ora por ele. Aí eu orei, repreendemos lá o mal, eu e a irmã que estava comigo, a missionária Rita, repreendemos o mal, Deus bradou no lugar, o nome do Senhor foi glorificado. E eu falei para ele assim, eu vou sentar lá na mesa e vou esperar o senhor para almoçar. Eu só como nessa casa quando o senhor estiver sentado à mesa. Aí ele falou, a mulher dele falou, mas ele está mal, dona, ele não vai conseguir levantar. Eu falei, vai, daqui meia hora ele vai estar de pé. 30 minutos foi o suficiente para Deus colocar o homem de pé. Ele sentou à mesa conosco e disse, você não comeu ainda? Eu falei, não, eu disse que ia comer só depois que você estivesse aqui. E o nome do Senhor Jesus foi glorificado naquela casa, naquele lar. E aí ele passou a cultuar com a gente todos os cultos. E nós fomos trabalhando, né? Tiramos todas as coisas de santo da casa, né? Foi um trabalho mesmo assim de libertação. Mas, respondendo a pergunta do Wallace, a seta pode vir? Pode. O que pode nos livrar dela, como diz o Salmo 46, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo,
é aquele que está debaixo de proteção. Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, Deus livra dos terrores noturnos, Deus livra das setas, que voe de dia, da peste que anda na escuridão, assim diz Salmo 91. Por isso é necessário, tá bom? Respondida a sua pergunta, Wallace? Respondido. Deus abençoe. Obrigado, hein? Que testemunho, hein? Glória a Deus Amém. por isso. Então, eu vou deixar aí para vocês estudarem o Provérbios capítulo 19. Leem bastante. Depois vocês, cada um vai trazer aí algo da sua pesquisa, referente a sono profundo. Tá bom? Tá bom. Eu quero orar com vocês e finalizar aqui. Desculpa que hoje teve essa interrupção. Prometo que na semana que vem não teremos, tá? Fazemos uma mais direta e o nome do Senhor vai ser glorificado. Vamos orar? Vamos. Podemos orar, Maria? Sim, sim. Deus Todo-Poderoso. Amém. Eu quero agradecer a Ti, meu Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Hoje nós falamos, Senhor Jesus, sobre a preguiça que vai tomando lentamente. Pai, eu sei que muitos de nós talvez já fomos atingidos por alguma seta dessa, mas há poder no Teu sangue. E eu quero orar pela vida de cada um dos meus irmãos. Toma eles nas Tuas mãos, quebra todo jugo, quebra todo impedimento, desfaz todo impedimento, Senhor, da vida dos Teus filhos. Cobre eles com o Teu sangue, blinda a mente deles, blinda as emoções, blinda, Senhor, meu Deus, a casa, a família, blinda os filhos, blinda os relacionamentos. Papai, nós sabemos que esse ataque, ele vem constantemente. Ele não vem de vez em quando, ele vem todo dia. E é todo dia uma guerra, todo dia uma peleja. Todo dia, Senhor, é necessário que eu esteja na Tua presença como o Senhor quer. Então, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a orar, nos ajuda a buscar, nos ajuda a estar diante de Ti como o Senhor quer. Abençoa as minhas amadas irmãs e os meus amados irmãos aqui nesse momento. Cobre eles com Teu sangue precioso. Ó Deus querido, venha derramar da Tua graça. E se porventura alguma área da vida do meu irmão foi bloqueado, porque alguém saiu fora da posição, alguém não deixou, Senhor Jesus, aleluia, o Teu Espírito atuar e deu lugar ao espírito da preguiça, e agora está vivendo, Senhor Jesus, uma fase assim, e tem interrompido os propósitos dele na vida do Teu servo e da Tua serva, que caia por terra agora todo impedimento. Guarda a vida deste homem, guarda a vida desta mulher, manifesta a Tua graça, em nome de Jesus Cristo. Abençoa a vida da Maria, Pai, que também, Senhor, me deu essa oportunidade de estar aqui estudando com eles, meu Deus, esse tema que é tão profundo, Senhor, que nós vamos aprender tanta coisa. E eu te peço, Pai, continua honrando a Tua serva, continua abençoando a Tua filha e dando vitória em cada área da vida dela, Senhor, para a glória do Teu nome. Quebra, Jesus, todo impedimento. Pai, alcança a casa dela, alcança os filhos e nos ajude a nos posicionar. Pai eterno, toma diante de Ti, cuida de cada um deles e dá a bênção e a vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu Deus! Amém, meus amores. Gente, isso não foi uma aula, né? Isso não foi uma aula. Eu tô saindo daqui, Jesus! Meu Deus, que lição, que maná do céu. Estou maravilhada. Então, nem sei o que dizer. O seu microfone está desligado, pastora Bonnie, Lúcia. Eu só quero dizer para vocês que se preparem mesmo, que o nosso coração, a Bíblia diz que a sabedoria, a gente tem aprendido muito, o Rafa e eu, o Rafa principalmente, ele ama provérbios, e a gente tem aprendido muito sobre a sabedoria, né? E a Bíblia diz que a sabedoria, ela grita, né? Estou aqui. Então, ela quer que a gente busque ela. E esse é o momento, gente, tão extraordinário, que a minha vontade é que esse curso fosse ministrado para toda a igreja. Né? Para que toda a igreja tivesse essa oportunidade que o Senhor está nos dando, porque eu me sinto de verdade muito honrada.
Então, É um presente, né? É um se sinta presente. também muito honrado, porque Deus escolheu você para receber esse maná. Mas, além de receber, nós precisamos praticá-lo. Então, pastora, glória Oi. a Deus, glória a Deus. Se a primeira aula foi assim, imagina as demais, gente. Meu Deus do céu. Vocês vão gostar. Essas aulas são muito boas. Hoje foi um pouquinho complicadinho, mas Deus vai dar graça para nós. Vamos reformatar aqui o negócio e vai dar tudo certo. Amém. Mas vocês vão aprender demais. Vocês vão sair assim meio, meu Deus, o que foi isso? Coisa boa, Vai ser muito bom. coisa boa. Deus Pai do Senhor Jesus. abençoe cada um. Amém. Amém, Obrigado. pastora. Conto com as orações de vocês, Amém. tá? Amém. Obrigada, Obrigado Maria, pela pela Até aula. segunda-feira. Pai do Senhor. Amém. Deus Pai do abençoe. Senhor, fica com Tchau, Deus. irmãos. Deus Tchau. abençoe a todos. Deus Amém. abençoe.